Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração. Louvado seja Deus. Meus amigos, vamos ler agora o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos, aonde está escrito assim: livres do pecado pela graça. Louvado seja Deus. Então, Paulo aqui está dizendo: nós somos livres do pecado pela graça que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E diz: que diremos, pois? Pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo pergunta. Vamos continuar pecando mais e mais para que tenhamos mais a graça, seja mais avultuosa a graça de Deus sobre a nossa vida? E Paulo mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Paulo diz: como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado quando fomos batizados. Louvado seja Deus. Se de repente você é batizado, você é crente, você não está conseguindo vencer a tua carne, é falta de ler a palavra de Deus, de buscar o entendimento, trocar os teus pensamentos maléficos pela leitura da Bíblia, ou bíblica mesmo, como queira, louvado seja Deus, que você vai conseguindo se libertar, se livrar do pecado. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Paulo aqui está explicando. Nós fomos batizados. E quando nós somos imergidos na água, ali representa a nossa morte da carne. E quando nós saímos da água, representa a nossa ressurreição, para que nós andemos em novidade de vida, para que nós sejamos diferentes do mundo, do que há no mundo, das coisas tortuosas que há no mundo. Você é crente, agora você. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumar, você não fuma mais. Se você se prostituía, você não vai mais se prostituir. Você não vai mais para jogatina. Você não vai para a roda dos escarnecedores, ficar junto com eles, mas eles deixaram de ser seus amigos? Não. Eles não deixaram de ser seus amigos, nem você deixou de ser amigos deles. Simplesmente a conversa deles não vai trazer bons fluidos para você. Mas você pode levar a palavra de Deus até eles, assim como você conheceu a palavra de Deus, você pode levar para ele também, ou para eles, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se nós fomos unidos com Cristo, né? Quando nós nos batizamos e saímos da água, também seremos da mesma maneira na sua ressurreição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, se nós nos batizamos,
saímos da água, então recebemos também a ressurreição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos mortos para o pecado. Mas eu não peco? Peca. Todos nós pecamos. Mas, no momento que pecamos, devemos, na mesma hora, nos arrepender e pedir perdão a Deus. João diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, temos um advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a coisa ruim é quando você não quer pecar, você peca. Dá um arrependimento, uma tristeza de espírito terrível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glorificado seja Deus. Diz mais, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois é, se nós morremos com Ele, também temos que crer que com Ele viveremos. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, nós somos sabidos de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte já não tem poder sobre Jesus Cristo. Nós estando fazendo o mesmo caminho que o Senhor Jesus está fazendo, a morte também não terá poder sobre nós. Louvado seja Deus. Nós temos que estar somente grudados em Cristo, trilhando o caminho de Cristo. Cristo lutou contra a sua carne, contra o seu desejo, e foi fiel, foi obediente a Deus até o fim. Por isso, ele venceu por nós, e nós, com ele, seremos vencedores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a ter morrido, morreu de uma vez para o pecado. Mas quanto a viver, viveremos para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Lutar contra a nossa carne para vivermos para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós vivos para Deus em Cristo Jesus. Se não estiver em Cristo, não estaremos vivos para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Isso que eu falei nesse instante. Nós temos que lutar contra os vícios, contra o desejo, contra o pecado, contra o sexo desordenado, né? A coisa nojenta da parte, principalmente da parte sexual, que tem a parte que é abençoada por Deus e a parte que é abençoada pelo Satanás. Então nós temos que combater isso. Nós temos que nos esforçar para não dar vazão à carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como eu acabei de explicar, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu disse,
O mundo vive numa prostituição tremenda. O servo de Deus, ele tem que obedecer aquilo que Deus criou. O jeito e a maneira, o homem da mulher e a mulher do homem, né? Dentro de um respeito mútuo, porque foi isso que Deus criou. Além disso, é obra de Satanás. Você faz a vontade da sua carne e a vontade de Satanás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo em você tem que servir a Deus. Tem que servir, tem que ser do jeito que Deus criou. Se você tem a sua esposa, tem o seu relacionamento sexual natural, e isso foi Deus que criou, desde o início. Portanto, você não está em pecado. Mas você está obedecendo aquilo que Deus criou. Quando você sai fora do seu relacionamento natural, naturalmente você está obedecendo a Satanás. Isso não foi Deus que criou, mas Satanás que inventou. E você está obedecendo a ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nisso não há justiça. Nessa coisa desenfreada, não há justiça. Só há justiça naquilo que Deus criou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você deve buscar sempre a Deus, porque a lei, o pecado, ele só teria domínio sobre você se você estivesse debaixo da lei, mas você está na graça. Portanto, quando o pecado vier, você se arrepende, você busca Deus, pede perdão, se justifica na presença do Senhor, glorifica a Deus que é o perdoador, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você continua reto, você continua seguindo o caminho da salvação, que o Senhor Jesus Cristo fez para todos nós. Busque sempre esse caminho para que não venhas tu se perder. Não deixe as pegadas do Senhor Jesus por nada nesta vida. Nem por riqueza, nem por fama, nem por mulher, nem por filho. Não deixe. Não deixe as pegadas do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que essa palavra possa falar com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.